Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Fico feliz de mais uma vez estar aqui, né? Nesse programa que já faz 2 meses que nós estamos aí no ar, né? Trazendo convidados especiais aqui. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu amigo já de algum Amém. tempo, né? O pastor Fábio Lopes, tá? Ele tá aqui hoje com a gente. Foi difícil trazer ele aqui, né? Ele é uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que tem bastante compromisso aí no seu ministério. Mas hoje a gente conseguiu. Semana passada era para ter vindo aqui, mas a gente não conseguiu. Eu também tive uns problemas. Mas hoje ele está aqui com a gente, né? Pastor, muito obrigado pela presença sua aqui. Começando o programa aqui, agradeço pela presença. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos, né? É uma alegria muito grande, satisfação muito grande estar aqui participando com o nosso irmão Luciano aí, né? Ele disse assim, muito ocupado. Na verdade é uma correria, né? A vida pastoral é corrida, mas faz parte, né? E eu fico feliz de ter sido convidado, ter sido lembrado. E vamos bater um papo, né? Conversar, falar um pouquinho para você sobre o que está acontecendo no mundo cristão, né? No mundo evangélico hoje em dia, né? Porque está se afunilando, né? A gente sabe que a palavra diz que Jesus Cristo está voltando, mas a gente vê os sinais. Agora sim a gente sente e vê, né? Antes a gente orava, buscava que Deus mostrasse os sinais e Deus está respondendo. Então vamos aí e tomara a Deus que Deus toque no teu coração, que use as nossas vidas nessa noite para abençoar a tua casa, abençoar o teu lar. Legal. Pastor, eu vou entrar nessa questão que o senhor falou aí, porque eu sei que o senhor é uma pessoa voltada muito para os estudos, né, da Bíblia. Eu pude conhecer um pouquinho o seu ministério, né? Mas antes disso aí, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória, né? Do Ministério MECEP e tudo mais. Eu tomei conhecimento do pastor Fábio por volta ali, vamos falar aí de 2014, 2015. Isso. Mais ou menos por esse tempo aí. Eu congregava na igreja presbiteriana pentecostal ali no Parque das Nações. Isso. Né? Uhum. Que é o ministério lá do pastor Eliezer Miranda, né? Pastor Eliezer. E eu era ministro de louvor na época ali, na igreja. E aí eu ouvia falar muito do pastor Fábio, né? O pastor Fábio fazendo aí os trabalhos e tal na igreja. Deus usa muito o pastor e a pastora Cecília também, né? Na questão, assim, até de revelações, né? Uhum. Então, aí depois a gente conheceu o pastor Fábio e realmente eu vi que ele já é de estudo bíblico, assim, né? Tem um grande conhecimento da palavra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a trajetória, como que começou o ministério, como é que foi toda essa trajetória dos irmãos. Bom, na verdade é assim, eu digo que nós fomos realmente escolhidos, né? Porque foi uma coisa muito interessante. Nós nos convertemos numa igreja pentecostal, uma igreja de oração, muita oração. Nós fazíamos campanha de oração, para você ter uma ideia, resumindo aqui para não prolongar, nós fizemos uma campanha de oração de 6 meses no monte. Nós orávamos no horto naquela época, a gente orava. Havia um irmão da igreja que era guarda municipal, né? E ele abriu o portão e a gente orava ali. A gente orou durante 6 meses consecutivos, né? Sem parar, sem perder um dia. Quando nós chegamos no último dia da campanha, nós falamos assim, bom, vamos entregar a campanha para Deus, né? Agradecer, tal. E nós estávamos orando e no final da campanha, de repente Deus, o Espírito Santo enche a vida do pastor e disse que nós deveríamos orar mais 6 meses. Nós oramos 365 dias. Um ano sem perder. Chuva, muitas vezes chegava lá 10 horas da noite, 22 horas, saía de lá, o sol estava nascendo, chegava em casa, tomava banho e ia trabalhar. E o nosso ministério era assim, ele trabalhava muito. De segunda a segunda nós estávamos na igreja. Então nós vivemos dentro desse ministério 6 anos praticamente dedicado à obra. Mas nunca teve assim um desejo de ser pastor. Nunca teve, né? Sim. Mas infelizmente o ministério fechou, né? Os pastores foram embora. E nós ficamos um tempo sem saber para onde ir. Nós fomos na igreja, na época, pastor Manuel Ferreira, ali do Jardim Piranga, presbiteriana também. Conheci, né? Pastor. Sogro do pastor Eliezer, né? E ele já me conhecia do trabalho. E ali ele me ajudou muito. Tinha o pastor Antônio Siqueira na época que estava se levantando também, né? E ele me ajudou muito a crescer dentro da igreja. Ele foi me colocando em algumas áreas ali que eu acredito que eram estratégias
de como você formar um ministério, como que o ministério é formado. Ficamos ali 1 ano. E um dia à noite, né, vamos dizer assim, pedindo para Deus para saber o que tinha acontecido na igreja. Porque a nossa igreja era muito bênção mesmo. Era uma igreja de libertação. Então você sabe que quando tem trabalho de libertação, há retaliação. Então eu cresci numa igreja de libertação. A minha área, apesar de ser de estudo, a minha área é de libertação. Hoje trabalhando um pouco menos com libertação, mas sempre trabalhei com libertação. E um dia, né, eu me lembro, era um jogo do Brasil ainda, assisti o jogo do Brasil, estava em casa, e minha esposa dormindo no quarto, e acabou o jogo, eu perdi o sono e dobrei o joelho e falei, Deus, vou orar um pouco, né? E na oração eu comecei, sem abrir a boca, comecei a falar com Deus e questionar algumas coisas com Deus. Questionei, Deus, por quê? Por que fechou? Por que que o Senhor permitiu? Né? Então a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, né? E eu falei assim para Deus, eu me lembro como se fosse agora, contando para você, contando para quem está nos assistindo aí, que Deus fala. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas em oculto que não sabes, né? Sim. E eu buscando, eu falei, Senhor, na tua palavra o Senhor diz assim que o Senhor usava anjos para falar com os teus servos, o Senhor falava com os teus servos diretamente, o Senhor usava os profetas para falar com os teus servos. E eu falei para ele assim, eu tava num sofá, num canto de sofá, assim, um sofá grande de 3 lugares, tava num canto assim, e num canto de lá, e eu queria que Deus colocasse um anjo ali para falar comigo, né? E eu falei, Deus, o Senhor pode colocar um anjo aqui para falar comigo nessa noite? Mas eu falando só no meu pensamento. Sem pronunciar. Sem pronunciar nada. Aí eu falei assim, e o Senhor pode usar a tua serva que tá lá, nesse momento, dormindo, porque a minha esposa estava dormindo. E de repente eu escutei a porta do quarto abrindo. E quando abriu a porta do quarto, ela saiu andando do quarto, ela veio falando em línguas, dobrou o joelho do meu lado e disse assim, hoje eu vou te dizer o porquê fechou. E Deus me falou porque fechou. Entendeu? E ele disse assim, eu te chamei, eu te separei. Eu quero que vocês dois, deem continuidade para aquilo que eu tive que parar. Aí nós fomos entender. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Aí ele disse assim, ainda hoje, já era madrugada, ele disse aí, ainda hoje, nesse dia, o que eu estou falando aqui através da minha serva, eu vou confirmar com você durante o dia. E Deus é tão maravilhoso que eu não dormi. Não consegui dormir naquela noite. Fui trabalhar. A primeira coisa, tinha um menino um pastor, hoje ele é pastor na cidade de Socorro, e eu tinha ganho ele para Jesus. Eu tinha tirado ele das drogas. Pra você ter uma ideia, quando a gente aceita Jesus, a gente fica meio doido, né? A gente fica meio doido, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, pregar para todo mundo, quer converter o pai, a mãe, a família, o cachorro, quer para todo mundo. E eu falava muito de Jesus para ele. E um dia ele veio me afrontar na oficina, a gente trabalhava junto, ele veio me afrontar e ele falou assim, você fala que é crente, tal, pra onde eu vou se eu morrer? Eu falei, se você não aceitar Jesus na sua vida, você vai pro inferno. E esse homem se irou dentro dessa oficina. Nossa. Tinha um quartinho onde a gente trocava de roupa lá, e ele foi lá, e ele voltou, disse assim pra mim, repita, eu sei pra onde eu vou. Eu sei, eu aceitei Jesus. Eu tenho um Jesus vivo dentro de mim hoje. Eu sei que se eu morrer, eu vou pro céu. E se você morrer, você vai pro inferno. Ele sacou um revólver que ele tinha colocado na cintura e colocou na minha cabeça. Rapaz. E ele disse assim, repete o que você falou. E quando você tá na graça, você não é desconcertado. Hoje eu não faria isso, entendeu? Hoje talvez eu não faria, mas naquela época eu fiz. Sim. E havia um propósito de Deus dentro disso. E eu repeti. Falei, se você morrer hoje, você vai pro inferno. E a arma estava engatilhada. Com aquela autoridade mesmo, né? Do Espírito. Né? Isso. Ele desengatilhou a arma, botou na cintura. No outro sábado, ele estava no meu batismo dentro da igreja. E ali ele aceitou Jesus. Entendeu? Certo. Então, foram muitas coisas que Deus fez. E nessa noite Deus disse assim, eu vou confirmar com você. Ainda hoje, que é já madrugada, eu vou confirmar. E eu cheguei e a primeira pessoa que eu procurei foi ele. Eu falei, aconteceu isso nessa madrugada, isso era 8 horas da manhã. Passou o dia inteiro, a gente saía às 6 horas da tarde. Passou o dia inteiro. Quando faltava 15 para 6, para um caminhãozinho de gás do outro lado da rua. Era um presbítero que era da nossa igreja, que fazia uns 4 ou 5 meses que eu não via. Ele desceu do caminhão correndo e ele entrou dentro da oficina e ele disse assim, irmão Fábio, aquilo que Deus tratou com você nessa madrugada, ele mandou vir aqui dizer para você que ele está à frente e que é para você fazer.
Olha A só. hora que ele falou isso, o pastor Walter, né, o Walter que tá do lado, ele... Nossa, se você tivesse falado pra mim depois que Eu não ia tivesse acreditar. acontecido, eu não ia acreditar. Essa- Mas você me disse antes. Então foi aí que começou. Aí que nós começamos a trabalhar na frente de casa. Independente, né? A gente, Deus, eu não era pastor ainda. Eu era, na época que a gente estava na igreja, eu fazia parte do presbitério da igreja, mas não era consagrado a pastor. Aí nós conhecíamos alguns pastores, um pastor sentiu no coração de nos consagrar e acabou nos unindo e fazem aí 21 anos que nós estamos aí na batalha. E já era o MECEP aí, ou não? Já começou com o nome de MECEP. Por quê? Né, eu orava assim, falava, Deus, eu preciso de um nome, né? E aconteceu uma coisa interessante, porque esse presbítero, ele era presbítero que foi lá na oficina, ele falou assim, não, a gente precisa trabalhar, e ele cedeu a frente da casa dele pra gente fazer a obra. E começamos a fazer. Só que não tinha uma liderança. Não tinha estabelecido uma liderança ainda. E como a gente era de oração, a gente foi pro monte orar. Lá no horto onde a gente sempre orava, se encontrava. E aí eu e minha esposa, que era profeta, né, que é usada muito por Deus. Até hoje, né? Até hoje, que era muito usada por Deus naquela época. E o casal. Ele era presbítero e ela era auxiliar de pastora, uma missionária. E aí a gente foi orar, né? Deus me deu o nome, colocamos MECEP, Ministério de Ensino Cristão Pentecostal. Eu ia perguntar, Tá? o que significa? O pessoal antigamente falava Mississippi, não sabia, né? Mas é Ministério de Ensino Cristão Pentecostal. Então era um ministério voltado para o ensino. E nós estávamos orando, buscando quem seria o líder, né? E nós tínhamos um problema, por quê? Nós só tínhamos uma profeta no meio, então, que era minha esposa. E nós oramos 7 dias. E no último dia nós íamos buscar Deus para saber, porque ele queria ser o líder, né? Eu não tinha no coração, mas eu sabia no meu coração quem Deus tinha chamado, porque Deus havia me chamado, né? E o que aconteceu? Nós tínhamos comprado umas cadeiras e fazíamos, e estava cheio. Começou a encher, pessoas que eram da outra igreja que a gente congrega, a gente não foi atrás de ninguém. Começaram a descobrir que nós estávamos fazendo a obra e começaram a chegar. Foi chegando. Aí quando tinha um povo lá, tinha umas 25, 30 pessoas, aí chegou a hora da decisão. Nós fomos pro monte, eu falei assim, Deus, como que nós vamos fazer? Tem uma profeta aqui, que é minha esposa. Se o senhor usar a vida dela para dizer que eu sou o líder, né, que o senhor me chamou, eles não vão aceitar. Eles não vão, a esposa vai defender o marido. Sim. Né? E fomos pro monte. Só que eu coloquei diante de Deus, fomos pro monte. Só que não falei para ninguém, coloquei diante de Deus. E nós começamos a orar. Depois de um período de oração, né, nós estávamos orando, fizemos um círculo, demos as mãos, falamos, Deus, o senhor é dono de todas as coisas, o senhor sabe todas as coisas, se o senhor tem um propósito de nós estarmos aqui, o senhor vai falar conosco nessa noite, né? E, irmão, Deus estava tanto no negócio que Deus não usou a minha esposa, não usou a pastora Cília. Deus usou a esposa dele, encheu a esposa dele para dizer no meio do círculo que ele havia me chamado como líder. Eu era Moisés e o irmão era o Arão. Entendeu? Resultado, as pessoas, infelizmente, as pessoas hoje passam muita luta, muita batalha, porque elas não dão ouvido para aquilo que Deus fala. Sim. Nós queremos ouvir de Deus coisas que nos agradem. E nem sempre Deus vai falar coisas que nos agradam. Pelo contrário, na maioria das vezes que eu vou orar a Deus, quando eu vou orar pelos outros, se eu for orar aqui por você, Deus vai falar coisas que vai agradar seu coração, que vai abençoar você, Mas quando Deus vai tratar comigo, era como Moisés, subia no monte, era para levar chapuletada de Deus. É pedrada, só que... chapuletada de Deus, não adianta. O líder que quer ser líder, ele tem que ser obediente a Deus e temente a Deus. E saber que tudo que ele fizer ali no meio do ministério, no meio do povo, vai refletir na intimidade dele com Deus. Eu não posso fazer uma obra para agradar o homem. Eu tenho que primeiramente agradar a Deus. E é por isso que muitas igrejas estão diminuindo a quantidade de pessoas. Porque aqueles que realmente querem agradar a Deus jamais vão agradar o homem, a não ser que estejam no mesmo espírito. Sim. Entendeu? Por isso que há rebelião no meio das igrejas, por isso que há pessoas que hoje, né, acontece muito mais isso. Mas, por exemplo, antigamente, quando um membro saía da minha igreja, o outro pastor que o membro chegou lá ligava para mim. Chegou um fulano aqui da sua igreja, um irmão da sua igreja aqui, assim. Como que ele era aí? Pedia uma referência. Sim. Eu não posso pegar a ovelha doente e jogar dentro da minha igreja. Irmão, tem muitas pessoas de outros ministérios que procuram a minha igreja para ficar. Mas eu não posso pegar. Eu falo para Deus, se o Senhor tem um tratar na vida dessa pessoa e ela vai ficar aqui, depois ela vai embora, amém. Mas se ela for ficar aqui, o Senhor primeiro vai sarar ela, o Senhor vai curar ela e o Senhor vai falar dentro da palavra. E tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a voz de Deus. Essa é a verdade. Sim.
Tem pessoas que falam assim, irmão. Ah, Deus não fala comigo. Talvez Deus não fale com você porque você não esteja ou disposto a ouvir a voz de Deus ou não esteja preparado para ouvir o que Deus tem para falar. Sim. Entendeu? Então, eles não estavam preparados. Quando nós fizemos o círculo, eles não estavam preparados. Porque Deus usou ela. Usou a pessoa que talvez ele menos esperasse. Talvez os dois já tivessem ido para lá e falassem, vai usar a pastora Cecília, vai falar que é ele, tal. Sim. Entendeu? E Deus fez ao contrário. Deus nunca age segundo o que a gente pensa. Deus muda, Deus trabalha de multiforma, ele não é um jeito só. Por isso que existem vários ministérios. Tem ministério que você vai e você pode se adaptar, tem outros que você não se adapta. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, não é o ministério que tem que se adaptar ao seu jeito. É a pessoa. É você que tem que se adaptar ao jeito do ministério. Com toda certeza. E é por isso que muitas pessoas não ficam, essa igreja não serve para mim. Não é que não serve para você, é você que não serve para a igreja, porque você não está disposto a ser diferente. Às vezes por um ensinamento que ela cresceu, né, dentro daquilo que ela aprendeu dentro da outra igreja, Sim. ou porque ela nunca foi convertida realmente, então ela gosta de, a gente fala muito sobre isso, né, ir no meio da multidão. Todo mundo gosta de ir no meio da multidão. Olha a multidão que acompanhava Jesus. E quantas pessoas realmente tinha compromisso, né? Isso, queriam compromisso. Quando tinha uma multidão e Jesus estava falando de ir para o céu, todo mundo queria ir. Eu falo por mim mesmo isso daí, né? Para quem não sabe, eu sempre falo aqui no programa da experiência da minha esposa, que a gente passou. Para quem não sabe, foi através da vida desse homem aqui que ela foi restaurada, né? Naquela noite da campanha de Abacuque lá no monte, né? O último dia de campanha. Exatamente, foi ali que aconteceu tudo, né? Eu fiz questão que ele viesse aqui, porque, assim, eu posso falar, eu fui um jovem que eu cantava na igreja, eu tocava na igreja, eu pregava na igreja. Com 18 anos de idade, eu ministrava a palavra na igreja na Parque das Nações toda quarta-feira. Eu era o ministro lá que pregava. E eu falo pra vocês uma coisa. Eu achava que dentro do que ele falou aqui, eu achava que eu tinha uma vida cristã, que eu tinha um compromisso com Deus, porque eu pregava, eu não tinha, pra falar a verdade. Porque assim, eu nunca fui assim, desviado da igreja, né? Mas sempre tive dentro da igreja ali. Eu achava que eu tinha fé, eu achava que aquela coisa toda. Só que eu não tinha uma vida de oração com Deus. Eu vou entrar nesse assunto depois também. Eu não tinha uma vida... embora eu pregasse, eu pegava a Bíblia no dia de pregar, ia lá e tal. Graças a Deus, Deus sempre me deu... sempre usa, me deu assim, as condições para fazer. Só que assim, eu não tinha essa vida aí, né? E aí o que aconteceu? Eu sempre falo isso aí, é uma convicção que eu tenho na minha vida. Deus, realmente... Eu cheguei num ponto que eu falava assim, o que pode me acontecer? E tal. Aí o que Deus fez? Eu falo com certeza. Muitos aí podem até não acreditar, mas é verdade. Deus mexeu na vida da minha esposa pra chamar a minha atenção, né? E ali eu fiquei numa situação, pastor, me lembra? Eu tava numa situação muito difícil ali, né? E aí Deus usou o pastor, Deus usou a esposa dele, a pastora Cecília. E aí o que aconteceu? Deus curou a minha esposa, Deus levantou. Ela ficou minha esposa, pra quem não sabe, ela ficou de coma, ficou em coma 9 dias ali, né? E a gente orando, eu ia 3 vezes por dia no monte, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca tinha ido no monte orar, falar a verdade. E ali, você vê como é que é? Aí quando aperta a coisa, aí a pessoa acaba, né, se voltando. E aí o pastor deu uma palavra lá, que eu me lembro até hoje, o pastor segurou minha mão, falou pra mim assim, você só vai fechar a sua mão se você sentir o toque do Senhor tocando sobre ele. E eu senti claramente uma mão pegando na minha, fechei a mão. Ali eu caí na unção naquele dia ali. Realmente, uma coisa que eu vou falar aqui, que eu vou falar um testemunho que eu nunca falei pra ninguém isso. Depois daquele dia, eu tenho certeza que Deus me derrubou no chão para levantar um novo homem. E ali eu levantei uma pessoa diferente. Hoje tem um Luciano antes daquela oportunidade, tem um Luciano depois. Então o Luciano depois eu acredito que seja bem melhor do que aquele Luciano lá atrás, né? Amém. Né? E aí o pastor falou que o crente é meio maluco, meio doido, né? Mesmo. Porque aí toda vez que eu vou num lugar, às vezes, porque é impressionante. Se a gente sair aqui na esquina aqui do estúdio aqui, vai ter uma pessoa ali que tá precisando ouvir uma palavra, Com né? certeza. Deus coloca, né? Então onde eu vou, hoje eu dou testemunho, eu falo disso, né? Mas eu quero entrar numa questão aqui, né?
Eu percebo, eu vejo, eu tenho acompanhado, né, nas mídias sociais aí, o pastor e tal, a pastora Cecília também. Um grande abraço para ela também, né? Eu vejo que vocês são muito de oração, né? Vocês estão sempre no monte, vocês estão sempre lá fazendo campanha. Eu vejo que os irmãos, tem alguns irmãos que acompanham vocês também bastante ali, né? Qual que é a importância? Eu sei que pra mim hoje existe, né? Mas o pessoal que tá assistindo o programa aí, qual que é a importância de ter essa vida assim? E de onde que veio essa perseverança? Porque não deve ser fácil, né? Você fazer uma campanha de 15 dias e ficar lá todos os dias. E olha, eu vou falar, não é fácil não. Eu vejo ele todo santo dia postando lá, estamos aqui no monte olhando pela sua vida e tal, todo dia cedo. Rapaz, tem que ter muita força de vontade, né? Pra fazer isso aí. Vamos lá. Rapidinho. Primeira coisa. Oração pra carne não é bom. Mas pro espírito é necessário. Sim. A oração, ela mantém você de pé. Primeira coisa. A segunda coisa que a oração faz, segundo a palavra, ela move a mão de Deus. Então, se você quer alguma coisa de Deus, Jesus orava, Moisés ia orar, Davi orou. Toda a Bíblia ela é regada de oração. A vida de oração que nós temos hoje, a gente deve aos nossos líderes. E aí eu quero entrar numa questão aqui que talvez alguns líderes até não aprovem o que eu vou falar aqui. Mas a sua igreja é o reflexo do seu líder. Tá? Eu sempre falo isso. Eu sempre tive essa opinião também. Eu sempre falo isso. Nós estamos vivendo hoje um período de uma igreja doente. Tá? Nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja gloriosa que vai sair dentro da igreja, que é aquela que vai ser arrebatada. E nós temos a igreja placa. A igreja gloriosa, ela é perfeita. Ela vai ser arrebatada no dia da trombeta. E a igreja placa, com o passar do tempo, eu vou dar um exemplo para você. Todo ano nós fazemos 40 dias de oração. Tá? Nós acabamos a campanha agora no mês de novembro. Começamos o mês de novembro agora, né? Nós acabamos ela aí. E estamos em novembro já? Tá no final já. Já? Tá quase olha como você fica fora de... Isso, nós acabamos agora dia 11 de novembro nós acabamos. Dia 20. E todo ano a gente faz 2 vezes essa oração, 40 dias. Já tive críticas de pastores. Só que um dia um irmão chegou pra gente, um irmão da Quadrangular, e disse assim pra gente assim: olha, pastor Fábio, eu acompanho vocês, tal. Mas vou dizer pra vocês assim, ó. Quando vocês sobem no monte, vocês estão primeiramente orando por vocês. Coloque vocês. Isso foi uma coisa que Deus, não é que Deus colocou no meu coração de fazer, eu falei, não, eu vou fazer. Então nós temos 40 dias de oração no começo do ano. Acabou os 40 dias, nós temos 15 dias da campanha de Abacuque no começo do ano. No meio do ano, nós temos 15 dias da campanha de Abacuque. No mês de setembro, entre setembro, outubro e novembro, nós temos 40 dias de oração no monte. Sim. E depois da oração, antes de acabar o ano agora, a gente tem 15 dias de campanha de Abacuque. Foi numa dessas campanhas que nós encerramos no monte que você recebeu a sua bênção, o seu milagre. Tem um monte de milagre, tem um monte de bênção, tem um monte de coisas que acontecem. A gente não divulga porque a Bíblia diz assim que toda honra, toda glória para o Senhor. Sim. E a gente não precisa aparecer. É necessário que Deus apareça. Sim. Entendeu? É necessário que Deus faça. E quando a pessoa quer testemunhar, às vezes a pessoa coloca voluntariamente lá no Face e glória a Deus por isso e vai. Então, a oração é importante porque ela a gente fala como combustível do crente, mas eu vou dizer para você, a oração ela é a vitamina. Crente que não ora, ele adoece, tá? Ele adoece. Ele fica... e eu sempre uso o exemplo da fogueira. A gente tá dentro da fogueira. Nós somos brasa que juntas fazemos uma fogueira. E quando você tira uma brasa de dentro da fogueira, ela não se apaga imediatamente. Ela vai apagando aos poucos. Ela vai esfriando aos poucos. E esse esfriar o crente não percebe, tá? Quando você para de orar, a primeira coisa que acontece, o diabo deixa de agir contra a tua vida. Nossa, pastor, aí que era... Não. O diabo espera a brasa esfriar. Porque ele sabe que se você parou de orar agora, nós acabamos a campanha, eu sempre falo para pastor, a gente fala para a igreja. Quando nós estamos orando no monte, o diabo não se levanta contra a nossa vida. Porque nós estamos revestidos. Então ele sabe que se ele vier agora, nós vamos levantar a mão e ele vai cair por terra. Então a retaliação vem após a campanha. Por quê?
Tem um louvor da Ludmilla Feber que fala assim, o que pode, né? O que vem, né? Para parar o que vem. Então, as lutas, após uma vitória. Então, esse louvor fala muito nesse sentido, entendeu? Então, o povo de Deus era assim, Israel era assim. Batalhava, quando vencia, cruzava o braço. Relaxava. Venci, relaxei. É assim, o atleta ele vai lá, tá, você pode ver. Ele corre. Quando ele chega no pódio que ele venceu, ele relaxa. Entendeu? Então, nesse relaxar, o diabo sabe que você está mais frio. Antigamente, o diabo tirava uma pessoa da igreja, o que ele fazia? Você via a pessoa no bar, você via a pessoa bebendo, você via a pessoa fumando, você via a pessoa na biqueira, você via a pessoa. Hoje ele desvia e deixa dentro da igreja. Entendeu? A pessoa está desviada dentro da igreja. O que é desviar? Toda vez que você achar que a vida que você está levando cristã é normal, você está esfriando. Você está esfriando. A Bíblia diz que nós devemos buscar cada vez mais de Deus. Cada vez mais. Não é só na nossa necessidade. Deus usou uma necessidade sua para te levantar de uma forma diferente. Para mostrar para você. Entendeu? Só que, como você disse, é o antes e o pós. Se Deus não tivesse te quebrado, se Deus não tivesse feito isso, talvez você estaria dentro da igreja ainda hoje, como você disse, morto, que ficou né? muito tempo. E hoje, dentro da igreja, tá cheio de pessoas assim. Que só se levantam para orar quando passam por uma luta. E é errado. Você tem que orar antes da luta. Para quando a luta vier, você tá forte. Entendeu? Porque aconteceu uma tragédia. É os reservas, né, pastor? Isso. Você tem que ter crédito com Deus. Você tem que ter crédito com Deus, entendeu? E a gente ora. Por exemplo, eu tenho 3 filhos que passaram um casado, que passaram a juventude, a adolescência, a infância, a adolescência e a juventude dentro da igreja. E hoje eles não vão na igreja porque eles são obrigados ou porque os pais são pastores. Eles vão para a igreja porque eles têm vontade. Eles gostam do que eles fazem. Eles não são obrigados a estarem ali. Mas mesmo assim, nós acabamos a campanha no monte, antes de acabar a campanha no monte, 15 dias nós pegamos eles dentro de casa. Fábio Caio, a Fernanda e o Fabrício. Pegamos eles dentro de casa, nós vamos orar todos os dias, até o final da campanha aqui dentro de casa. 10 horas da noite. Um tá lá no celular, outro tá no videogame, outro tá na televisão. Para tudo. Desliga, pausa, vai orar. Se você não fizer isso na sua vida, se você não ensinar, ninguém gosta de orar, não. A pessoa não gosta de orar. Não é fácil, né? Não, ninguém gosta de orar. A carne não gosta de orar. Mas o Espírito Santo... Isso que eu ia perguntar, né? Mesmo o pastor tendo essa experiência essa constância, né? Vamos falar assim... Até o pastor, né? Claro. Tem dia que... Claro. Né? Eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde. O trabalho é pesado, debaixo de carro, trabalhando, consertando o carro, Sim, atendendo o cliente, calor, né? Lidando com o povo. É complicado, entendeu? Difícil, Tem né? dia que você chega em casa e fala assim, poxa vida, hoje eu não vou na igreja. A carne já não quer. A carne já quer mandar. Sim. Só que aí você tem o Espírito Santo que fala, opa, você tem compromisso. Vamos lá. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser o primeiro. O primeiro a chegar, o último a sair. Entendeu? Sim. Então o próprio Espírito Santo vai educando a sua carne, vai ensinando e vai dominando a sua carne. Por isso que tem a briga, a luta entre a carne e o Espírito. Isso aí vai ser constante. Até o final da vida, até o crente partir para a glória, até Jesus voltar, nós vamos estar enfrentando essa batalha. Sim. Então oração é muito mais você ensinar, é muito mais você colocar a sua vida, entendeu? Como meta, como propósito, do que você fazer. Não adianta. Eu amo orar. Não, você ora. Quando você já tem uma bagagem, a minha esposa, ela ora todo dia. Se eu deixar, às vezes ela tá trabalhando na oficina junto comigo. Tá orando. Ela sai da oficina, que agora é a igreja do lado. Ela fala, Fabrício, levanta a porta. Ela levanta a porta, ela fica lá orando meia hora, 40 minutos. Então ela gosta. Virou um hábito. Ela gosta, entendeu? Porque a gente aprendeu assim. Por isso que eu tô dizendo, os nossos líderes oravam. Então. Levava o povo para orar. A gente ia de ônibus. Um monte. Eu comecei congrego na quadrangular, né? O saudoso pastor Ciro. Pastor Ciro. Ele tinha a pastora Zay tinha esse hábito. Ela ia de domingo o dia inteiro ficar na igreja orando, sabe? Então, os líderes que o senhor falou, era assim, né? E hoje esfriou isso aí, né? Hoje, irmão, infelizmente, as pessoas... Eu vejo assim, quando nós nos convertemos lá há 27 anos atrás, 28 anos atrás,
nós não tínhamos essa facilidade que nós temos aqui da pessoa estar nos assistindo agora e ouvindo o meu testemunho. Eu tinha que ir lá e pregar para as pessoas, para eles entenderem. Então, eu tinha, quando eu me converti, eu tinha uma versão da Bíblia Ave Maria, pra você ter uma ideia. Então, eu era católico, eu trabalhava já na igreja católica, eu e minha esposa. Eu fiz preparação de primeira comunhão, preparação de crisma. Eu dava aula de crisma, primeira comunhão, dei catecismo para as pessoas, então, para os jovens, para as crianças ali. Então eu trabalhava com casais, eu e minha esposa trabalhava, a gente fazia novena, a gente fazia tudo. Então a gente já trabalhava na igreja. E quando nós fomos para a igreja, e Deus tocou no meu coração e nós começamos a nos envolver, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei 4 versões da Bíblia. Eu investi. Se você quer que algo dê certo na sua vida, você tem que investir. Sim. Não adianta. Então, se você quer ser um bom crente, você tem que investir na sua vida cristã. Você tem que investir na sua vida profissional, você tem que investir na sua vida sentimental, você tem que investir na sua vida física, você tem que investir na sua vida mental. Entendeu? Eu falo pros irmãos, você pode assistir seu futebol, amém? Se isso não te prejudica, amém. Cada um tem a liberdade que quer. Se você gosta de uma série, de um filme, amém. Então, é a sua comunhão com Deus. Desde que isso não atrapalhe, mas você tem que ter um tempo para Deus. E naquela época, o que eu fazia? Eu pegava a Bíblia, entendeu? Naquela época, meu pastor, eu tinha um radiogravador, ele me deu uma caixa com mais de 300 fitas. De pregação, de testemunho, disso, daquilo lá. E a gente fazia ali, eu sentava ali, ouvia aquelas pregação, Josué Herion, naquela época, Napoleão Falcão, sabe? Homens cheios do Espírito Santo mesmo, que falavam. Eu assistia Jimmy Swaggart na TV, assistia Billy Graham, entendeu? Eu tinha sede, eu tinha necessidade. Eu digo assim, meu casamento estava naufragando, o navio estava afundando. Então, quando o camarada tá morrendo afogado, eu estava morrendo afogado. Então, se o camarada tá se debatendo na água lá, morrendo afogado, e se você jogar uma pedra para ele se agarra na pedra. Ele vai afundar segurando na pedra, mas ele vai agarrar na pedra, achando que a pedra vai ser a salvação dele. Então, eu achava que eu precisava. E isso Deus foi trabalhando. Então, Deus trabalha na sua necessidade. Na sua necessidade. Se você quer buscar ele vai se revelar para você. Então, o que aconteceu? Eu li a Bíblia, aí passou um tempo, eu fui batizado, foi colocado como... a nossa igreja fazia culto de libertação. Numa sexta-feira lá, foi um grupo, na outra sexta-feira... Aí, pela situação que eu fui para a igreja, eu tinha uma pessoa lá da minha família que falou assim, esse aqui, quando botar a mão na cabeça, vai ficar endemoniado. Entendeu? Porque essa pessoa... da minha família, não vou falar o nome aqui por uma questão de ética, mas eles tinham passado por libertação e tinham manifestado o espírito maligno neles. Então, eles achavam que ia manifestar em mim. Então, quando nós começamos no trabalho de libertação, a pastora começou o trabalho de libertação, todo mundo que ia lá para frente ficava endemoniado. Tinha umas 20 pessoas que foram endemoniadas na frente. E os obreiros seguravam e oravam, expulsavam, porque faziam um processo de limpeza. Sabe? É a mesma coisa, quando você compra uma ovelha, eu vou usar o termo ovelha aqui, mas quando você compra um animal, você tem que olhar a saúde do animal. E se ele estiver doente, ele precisa ser curado. Hoje, eu vou dizer uma coisa para você. Não deveria ser batizado ninguém dentro das igrejas que não passasse pelo processo de libertação. Sim. Tá entendendo? Libertação. Isso daí eu tenho uma questão também com isso daí. Se tem uma ação do inimigo na vida da pessoa, porque a pessoa acha assim, libertação é só manifestar demônio. Não é. Uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas que influenciam nisso aí. Sim. Às vezes a pessoa não manifesta demônio, mas o diabo tá agindo através da vida daquela pessoa sem ela perceber. Entendeu? Então a pessoa deveria, antes de passar pelo batismo, pelas águas, ser liberta. Renunciar. Não é só chegar e confessar. Confessar Jesus, todo mundo confessa. Agora fala pra mim, quanto tempo faz que você não vê pessoas que vão num culto e confessam Jesus voltar no outro culto? Ou ficam 2, 3 cultos e vão embora. Porque não passaram por um processo de libertação. A autolibertação, sabe? Agora eu sou de Cristo. Não se converteram de verdade. Isso. Né? Então, confessaram com a boca, mas com o coração. Então, porque a libertação tem que ser assim. Então, na hora que chamou todo mundo lá na frente, aí o grupo de louvor começou a louvar. E os varões estavam de um lado, as irmãs estavam do outro assim, eu dei a mão para os irmãos. E eu só me lembro a hora que a minha pastora disse assim, traga ele à frente. E eu tava cantando, de repente, eu comecei a ouvir a minha voz, mas eu não entendi o que eu tava falando.
Então ela disse assim, traga ele à frente. Então quando os varões me levaram à frente lá, que me colocaram na frente do pastor e da pastora, ela levantou a mão e disse assim, glória a Deus, o irmão Fábio está sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Num culto de libertação. Olha só. E isso provocou a saída de algumas pessoas dentro da igreja. Porque todo mundo estava torcendo contra. Porque, amado, alguém para torcer a favor é difícil. Complicado. Contra, estão torcendo. Quantas pessoas torcem para não dar certo o seu projeto? Quantas pessoas torcem para você não ser feliz, para você não ser bem sucedido? Quantas pessoas torcem para o teu casamento acabar? Quantas pessoas torcem contra você no teu trabalho? Entendeu? Então o mundo, infelizmente, está muito cheio disso. Você vê nesse assunto ainda, né? Esses dias eu cheguei pro meu filho, chamei meu filho, porque meu filho tem 11 anos, né? Mas ele vai na igreja já. Ele que nasceu praticamente dentro da igreja, coisa que eu não tive oportunidade, né? Ele já teve. Aí eu perguntei pra ele assim, ô filho, por que você vai na igreja? O que Jesus significa pra você? O que Jesus é pra você? Ele não soube me responder. Aí o que aconteceu? Aí eu chamei minha esposa e falei assim, ó, a partir de hoje nós vamos fazer um culto familiar aqui. Toda semana a gente vai falar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou pregar pra vocês, porque isso aí é outra coisa que eu aprendi também, depois desse caso aí, tive a oportunidade de assistir vários cultos na internet, o senhor pregando, eu tive um pastor também que pregava muito pra família, eu aprendi que o homem, ele é o sacerdote do lar, né? E ele tem essa obrigação, que a Bíblia fala assim, que o homem ele deve, se precisar, morrer pela sua família, né? Assim como Cristo amou a igreja e tal, fala sobre isso. E eu comecei a fazer ali uma devocional com eles, falando do amor de Deus com eles, explicando para eles isso daí, essa coisa toda aí. E aí, dentro desse assunto, por que esse assunto? Porque, veja bem, eu conheço igrejas hoje que batiza pessoas do nada. Assim, inclusive tem a nossa igreja mesmo, antigamente tinha um curso lá que a pessoa passava... Preparação de batismo. 12 semanas lá. Eu mesmo tive que passar 3 meses lá. Na minha igreja ainda passa. Estudando, aprendendo. Porque assim, e aí eu vejo igrejas hoje que falam assim, não, isso aí não precisa. Isso aí é formalismo, o importante é a pessoa ir lá e se batizar. Só que eu vejo assim... Muita gente vai se batizar e não sabe nem o que está fazendo. Não sabe o que vai ser depois daquilo ali. Não tem a convicção. E é o que o senhor falou, né? A pessoa vai na igreja e não sabe. Se emociona e não sabe o que está acontecendo. Aí daqui 2 semanas vai lá. Né? Eu cheguei a ver um batismo, assim, até por ética eu não vou falar onde é e tal. Mas que o menino entrou na água. Entrou nas águas. Era lá no rio... Aquele mirante que fazia lá. A pessoa entrou lá, ele saiu da água, foi lá, assim, penteou o cabelo, assim, e tal, foi lá e deu um beijo na namorada dele e perguntou pra ela assim, e aí, você viu lá, o que você achou? E tal, assim, como se fosse... Tivesse num show, alguma formalidade, né? Alguma coisa assim, então não teve a preparação pra fazer aquilo ali, sabe? Então, não, é uma crítica construtiva que a gente tá fazendo aqui, que eu falo por mim mesmo, assim, né? Constatando isso que o senhor acabou de falar aí, porque é muito perigoso isso, né, pastor? Essa questão, muito. Né? Ó, eu tenho um princípio assim. Quem gera, a Bíblia diz assim, que quem gera ovelha é ovelha, tá? Sim. E se você tiver uma ovelha doente na sua igreja, você vai gerar ovelhas doentes. Então, eu digo assim pra você. De quem é a culpa? Agora eu tô entrevistando você. De quem é a culpa? E eu respondo pra você. Sabe? De quem é a culpa? Nossa. Dos líderes. Dos líderes. Sim. Entendeu? Nós precisamos selecionar. Tem pessoas que estão prontas, maduras. Tem pessoas que estão verdes. Sim. Tem pessoas que estão podres. Esses que estão podres, não adianta. É aquele que você vai falar e não vai aceitar. Dentro disso aí, eu vou entrar vou fazer uma pergunta pro senhor. Né? Olha o programa lá, Papo Musical Cast, né? Então é aí que eu vou entrar agora. Só não chama eu pra louvar, porque senão... Mas vou entrar nessa questão. No dia que aconteceu todo o episódio lá no Monte, na oração, o que me chamou a atenção naquele dia, é um dia que eu estava desesperado, procurando uma resposta ali. Eu já estava há 8 dias orando
ali, já, né? E não esmoreci, falei, não, Deus vai falar comigo. E aí eu ouvi um louvor, tinha um menino que tava com o senhor lá, tava cantando aquela música Tu Podes, do Regis Danese, né? Eu ouvi aquela música, eu falei assim, e falando de cura, né? Eu falei assim, ó, tava eu e um amigo meu juntos, falei assim, ó, vou lá pedir oração pra aqueles irmãos lá. Vamos. E engraçado que eu tava num lugar e vocês estavam longe daquele lugar, da que eu tava ali. E eu vi lá no fundo aquilo lá, e aí eu falei a história aqui, fui lá e pedi oração, tudo mais. Mas você vê, um louvor foi o que chamou a atenção, foi o que tocou lá. Aí eu digo pra você, essa minha pergunta vai dentro desse assunto aí. Não era um simples músico que tava lá. Era um adorador, a pessoa tava adorando, tanto que chamou atenção e eu fui lá pedir. Chamou atenção aquilo ali, né? Como que é a preparação hoje? O senhor, sendo uma pessoa que conhece tanto a palavra, que ministra estudo, que se preocupa, agora eu vim saber também com essa questão da vida espiritual das pessoas ali, como que é, assim, a escolha dos seus ministros de louvor, por exemplo, das pessoas que vão tocar na sua igreja? Porque, assim, a coisa desandou muito hoje também, nesse lado, na igreja. E eu falei na semana passada que teve um ministro de louvor aqui, né? E a gente tá falando disso aí, porque na minha época existia muito ensaio, existia muita dedicação, muita cobrança, eu mesmo. Semana retrasada também teve o pastor Toninho aqui da Quadrangular, veio aqui, nós falamos disso. Ele foi a pessoa que me colocou nessa questão do louvor, me deu a primeira oportunidade. Ele cobrava muito a gente disso daí. Agora eu percebo assim, tem essa onda agora aí desse tipo de música aí, até falamos disso aqui, essas músicas chegam a ser depressivas às vezes, essas músicas que estão rolando aí. Mas eu assisto os cultos do irmão e eu vejo assim que vocês já são daquele time lá dos anos 90, anos 2000, né? Fala um pouco disso daí, como é que é a escolha de repertório, como é que vocês pensam a esse respeito, como é que funciona isso daí? Vamos assim. Primeiramente, olha, o grupo de louvor dentro da igreja, ele tem, não com a característica que ele tem hoje, com a formação de hoje, mas ele se iniciou com o nascimento da igreja. Certo. Tava meu filho, tava minha filha, tava... Seus filhos são do louvor, minha filha, ela é levita, né? Ela canta, né? Meu filho toca violão, guitarra. Depois tem o menino da bateria. Então existiam algumas regras. Perfeito. Tá? Tem que ser colocado regras. O que são regras? Primeira regra, vida com Deus. Não adianta. Não adianta. Olha, nós fomos estragados. As igrejas, elas se envolveram muito com o meio gospel. Eu não gosto muito desse termo, porque eu falo como o irmão disse, eu sou mais de adoração. Adoradores, eu quero adoradores. Eu não quero levitas, eu quero adoradores. Porque levitas, segundo o padrão bíblico, você sabe qual que era a função deles, viviam dentro do templo, trabalhavam só para a obra e não tinham contato praticamente com o mundo exterior, era difícil ter contato. Então eram aquelas que eram consagradas só para aquilo. E hoje, os levitas, eles têm uma vida secular, eles trabalham, eles saem, eles têm amizades, eles têm pessoas. Hoje com a rede social, você sabe que conversa com todo mundo. Mas tem assim, nós temos uma regra. Qual que é a regra? Primeiro, quem não ensaia, não canta. Não pode ir no ensaio, não interessa o motivo, não vai louvar. Segundo, uma vida. Tem que ter uma vida com Deus. Uma vida. Como que você mede a vida da pessoa com Deus, pastor? A gente consegue medir a espiritualidade da pessoa. Pela falar mesmo, você já sabe. Pelo jeito de falar, pelo modo de agir. Primeira coisa, nós que somos líderes, as pessoas, os membros, às vezes não percebem isso. Mas nós que somos líderes, é assim. A primeira coisa, quando a pessoa está com um problema dentro da igreja, sabe o que ela faz? Se afasta dos líderes. Acaba o culto, corre, some. Cadê fulano? Foi embora. Então, nos levitas, a gente colocou assim. Tem os levitas, né? A gente tinha um tecladista, aí entra aquele negócio, né? Foi uma bênção enquanto teve com a gente, mas começou a fazer faculdade, virou a cabeça, hoje nem acredita mais em Deus. Então tem que ter estrutura. Expliquei muito, conversei muito, mas infelizmente foi influenciado. Agora eu vejo assim, nós temos no meio gospel, eu diria assim, bons artistas.
Bons artistas, que tem voz. E hoje você sabe, que se você tem um grupo de músico profissional, você pode fazer um louvor, cantar uma música e as pessoas chorarem na emoção. Sim. Tem uma diferença. O verdadeiro louvor, ele não mexe na emoção. Ele mexe no coração. Sabe que tem um estudo disso, né? Eu dou aula de música, eu posso falar isso aí. Então, quer dizer, eu você vejo aprende assim, como mexer com essa parte. isso, aí. tem pessoas que eles vão ter uma melodia, eles vão ter um ritmo, eles vão ter que vai mexer com o seu sentimento. Só que o louvor, primeiro, o louvor não é pro homem. Sim. O louvor é para Deus. O levita, ele não tá louvando para a igreja. Eu tenho que louvar para um grupo de 500 e louvar do mesmo jeito para um grupo de 10. Porque o alvo não é o grupo. O alvo é Deus. Tem que subir como um incenso, como um cheiro suave, para agradar a Deus e para Deus derramar glória. Aí a igreja vai ser movida pela presença do Espírito. Você quer... não sei se você é dos anos 80, né? Deve ser, sou. né? De 80, nasci. Então, mas vamos lá. Eu conheci a minha esposa em 88. Eu ia nos bailes, tinha música romântica que você chorava. Então, apela pro sentimento. Você faz uma lembrança, você chora. Então, quer dizer, hoje se usa muito o psicológico. Por quê? Porque o espiritual é mais difícil de atingir. Você tem um monte de exemplo de cantores aí que faziam sucesso tão desviado. Sim. Entendeu? Tem um, inclusive, aí que era mídia nacional, hein? E o cara hoje, você vê, o cara virou travesti hoje. Você tá entendendo? Então, quer dizer, aonde tá o adorador nisso? Aonde tá o levita, vamos dizer assim, dentro disso? Entendeu? Fazia para homem. Então, hoje, 90% das músicas gospel hoje são feitas para homem. É para autoajuda, é para incentivo, é para jogar você para baixo e achar, nossa, eu estou sentindo. Então eles estão confundindo a presença. Eu estou sentindo a presença de Deus, não, eu estou deprimido, é diferente. Pessoa chorando com depressão, começa a ouvir um louvor, começa a chorar. Lá na sua igreja é direcionado, então, isso, né? A questão do repertório. Né? Você se preocupa com isso. Com certeza, com certeza. Eu vejo assim, tem alguns louvores que eu ouço, às vezes eles tocam, porque eles ensaiam, e eles sempre tem um louvor surpresa. Tem louvores que eu ouço uma vez e não deixo tocar mais. Fala, não. Isso não vai fazer bem para a igreja. A gente tem que saber selecionar. Sim. Não é tudo que a gente ouve. Paulo fala que nós devemos analisar o que vem até nós, através do ouvido, através dos olhos, entendeu? E separar o que é bom. Então hoje tem pouca coisa boa, mas tem muita coisa aproveitável. Então, dá para você aproveitar. Dá para você. Então os músicos, eles não são obrigados, mas eles têm umas regras. Então eu vejo assim, que quando a pessoa ela não tá bem espiritualmente, ela não deve subir em cima de um altar para louvar. É que nem... Aí eu vou falar aqui que nem... tem pessoas que falam assim, você é preconceituoso, que nem agora eu falei do rapaz que deixou de servir a Deus pra ser travesti, no caso. Só que assim, existe os preceitos cristãos que a gente acredita, não é? Então, tipo assim, infelizmente, ou felizmente, pra mim, infelizmente, pra muitos, infelizmente, quem não quiser passar pelo crivo ali da porta estreita, o que eu vou fazer? Não é obrigado, né? Não é o Luciano, é o pastor Fábio, é o irmão Toninho, é o pastor Elinho, é o pastor tal, que tá falando isso. É a palavra de Deus. Então, pra mim, a palavra de Deus era meu livro de conduta de fé. E eu vou seguir aquilo que tá ali, entendeu? Eu vou seguir aquilo que Cristo ensinou. Cristo é meu mentor, então eu vou seguir o que ele ensinou. Agora, se para muitos desagrada isso, a Bíblia dá o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Só que a consequência, né? Vai vir, né? Não tem o que fazer. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias que naquele dia a gente vai conhecer a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. Todo mundo tem a liberdade, o pessoal, eles rotularam a gente como homofóbico, como isso, como aquilo outro. Cada um faz da vida dele o que quiser, a gente não tem nada a ver. Só que tem alguns preceitos que eu não vou abrir mão, que a gente não pode abrir mão, porque é palavra. Entendeu? E se a gente tiver que lutar e morrer pela palavra, a gente tem que lutar e morrer por Cristo. Exatamente. Entendeu? E a Bíblia diz
Pedro, ele é colocado diante de um conselho ali, e Pedro fala, é melhor agradar a Deus do que agradar o homem. Eu não estou preocupado em agradar o homem, eu tenho que agradar a Deus. E quem tiver no mesmo espírito vai se agradar. Agora, eu vejo muito assim, entendeu? Eu vejo afrontas. Eu vejo afrontas. Eu ia entrar nisso aí agora. Isso, eu vejo muitas afrontas. Eu vejo assim, a gente vem de uma sociedade, a gente vem de uma vertente que é machista. Pessoal lá dos anos 60, 50, o marido mandava, a mulher ficava quieta e pronto. Foi abrindo espaço, foi abrindo. De uma certa forma, precisava sim, entendeu? Mas eu vejo assim, hoje, se você quer ser A, B, a sua religião, isso, aquilo, outro, se você quer ser isso ou aquilo outro na sua opção sexual, você tem toda a liberdade, você tem o direito. É sua vida, você faz o que você quiser, entendeu? Mas a partir do momento que eu uso... imposição, né? É isso, eu quero impor aquilo que eu acho. Eu penso isso, entendeu? Também. Eu quero impor. Ah, você é obrigado. Por que eu sou obrigado e ele não é obrigado? Exatamente. Então, eu sou obrigado a aceitar. Se o Estado é laico e tem essa oportunidade. Eu sou obrigado a aceitar o que ele pensa e ele não é obrigado a aceitar o que eu penso. Então, a balança está pendendo para um lado. Então, vamos equilibrar. Ele na dele, eu na minha. Ponto final. Eu não critico, eu tenho um pensamento, eu tenho um conhecimento da palavra que eu aprendi. Desde quando eu nasci, eu cresci dentro de um lar onde o pai e a mãe ensinava a palavra, talvez do jeito deles, mas ensinava isso, aquilo, e cada um faz o que quer hoje em dia. Tudo bem. Só que a gente vê que isso se virou muito contra a igreja, né? Parece que a igreja é preconceituosa, parece que a igreja é contra. Não tem nada a ver. Nós não aceitamos. Cada um tem a sua opção. Sim. Dentro da minha igreja eu não aceito. Eu vou falar uma coisa para você. Eu digo assim, as pessoas falam assim, nossa, o pastor é radical. Não sou radical. Tem algumas coisas que eu creio. Entendeu? Ninguém é obrigado a ficar dentro da minha igreja. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu tenho pessoas dentro da minha igreja que elas têm o seu comportamento, elas têm... mas eu vejo assim, que a palavra de Deus, ela diz assim, que o Senhor, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa mente é transformada. Então, coisas que eu fazia que era errado, e eu entendi que é errado, eu não vou fazer mais. Entendeu? Agora, se eu quiser aceitar, amém. Se eu não quiser aceitar, eu saio dali, pronto, e vou para um lugar onde me aceita e acabou. Entendeu? Exatamente. Olha, eu vou entrar num assunto aqui, o último assunto do programa. A gente está já se encaminhando para o final dessa programação. É pouco tempo, né, gente? O pastor Fábio vem aqui, dá para nós ficar 5 horas aqui, falando com ele aqui, que a gente vai aprender bastante, né? A gente creio que vai ter outras oportunidades também dele voltar aqui. É muito bom, assim, a gente aprender da palavra, né? E eu tô aprendendo aqui. Opa! Mas olha, você veja bem, essa questão aí né? Eu tenho um amigo em comum, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas ele é um amigo em comum e tal, que ele foi já da igreja, e eu vou falar de um erro que as pessoas cometem aqui, que eu acho que não precisa disso aí, né? Que ele mesmo se incomoda com essa questão da causa LGBT dentro da igreja, aquela coisa toda. Que nem, eu vou falar uma coisa que o pastor Cláudio Duarte fala aqui, que ele fala assim, ninguém é proibido de entrar na igreja evangélica. Não é. A pessoa vai lá, tem certeza, se for uma pessoa que tem essa orientação sexual, fala assim, vai ser bem recebido na sua igreja lá. Só que, aí o pastor Cláudio fala assim, só que a pessoa quando vem, se a pessoa quiser ir na igreja, ok, mas se a pessoa quer andar conosco, ela vai ter que seguir os preceitos que ali a gente... Que nada, não é uma coisa que, como eu falei, é tirado da cabeça do pastor. É um preceito cristão. É um preceito que Cristo ensinou. Ninguém está excluindo ninguém. Só que hoje tem essa questão aí do pessoal querer impor as coisas, né? Vai pôr nas escolas, aí os deputados que são da causa evangélica, né, da causa da família, eles vão contra, né, que tem que ir contra mesmo. Porque a pessoa, que nem o senhor falou, a pessoa querer, a minha opção é essa aí, foi ok, ninguém tem que mandar na sua vida, ninguém tem que fazer nada contra você, ninguém tem que agredir essas pessoas, porque todo mundo merece respeito, né? Agora, não dá pra gente concordar. Essa que é a questão, né? Mas eu quero entrar dentro desse assunto ainda também, falar um pouquinho do que os sinais
que nós falamos no começo do programa, né? Como que o senhor vê todo esse movimento, essa questão aí de imposição, dessa questão do LGBT dentro dentro assim, da família, pessoal querendo mudar estatuto em Brasília, e toda essa questão agora, você vê das eleições, que teve agora as eleições, que o presidente Lula ganhou as eleições, um é Bolsonaro, outro é Lula, e essa briga, nossa, como é que o senhor vê tudo isso aí, essa questão hoje? O senhor vê mesmo assim, a questão dos sinais já do fim dos tempos nisso aí? Vamos lá. É muito assunto, né? Vamos lá pra gente encerrar rapidinho, então. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, em relação à volta de Jesus, né, que a gente acredita aí que Jesus fez uma promessa que iria voltar, ele disse que haveria alguns sinais. Uma das coisas que a gente tem que se atentar é que Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio. Nós temos que orar por Israel, nós temos que nos atentar por aquilo que acontece lá, tá? Mas vamos lá. Muitas pessoas olham ali e não entendem quando Jesus fala assim, olha, vai ser a volta do Filho do Homem, vai ser como nos tempos de Noé. Se você pegar a Bíblia e voltar nos tempos de Noé, nós estamos vivendo o tempo de Noé. Por quê? Os homens davam-se em casamento, eles se preocupavam em conquistar bens, eles conquistar suas coisas. Todo ano, hoje um pouco menos, mas todo ano durante 12, nós estamos com 21 anos, durante 17 anos, todo segundo semestre, eu sempre ensinei na igreja Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. E aí entra outros livros que você vai fazendo. Então, quando Jesus fala sobre os dias de Noé, as pessoas estavam se preocupando consigo mesma. A Bíblia fala, Paulo fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Isso aí já vem acontecendo há um tempo. Só que os sinais estão maiores. Quando você entra lá no livro de Apocalipse, você vê que a nação fala sobre duas nações, Gog e Magog. A nação do norte e a nação do sul, tá? Que elas iriam se unir. Quando a gente olha no preceito da guerra da Rússia se unindo com a China, contra a Ucrânia, contra os outros países, agora contra Taiwan, uma série de fatores, você começa a observar que está havendo um movimento. Está havendo um movimento do Oriente, entendeu? E ali o Oriente, você pega ali a Arábia, você pega aqueles países que estão em volta de Israel se unindo. Se unindo. E um dos obstáculos que eles têm se chama Israel. Tá no meio, né? Tá no meio. Israel sempre esteve no meio. Você vai pegar a Bíblia, você vai ver que Israel, quando tinha um rolo, Israel sempre esteve no meio. Entendeu? Então você começa a observar esses sinais. Mas o maior sinal da volta de Jesus está dentro do nosso coração. Você vê hoje, como eu disse, igrejas que não fazem a sua parte. O que é? A igreja, ela não está na terra para ser cheia, o templo. Ela está na terra para encher o céu. Não adianta eu ter 300, 500, 600, 700 membros. Não adianta eu ter uma igreja lotada ou várias igrejas lotadas, se de repente Jesus voltar e praticamente ficar 70%, 80% dessa igreja. Hoje nós passamos uma crise muito grande de líderes. Como é isso, pastor? Eu acompanho muito. Então, só aqui na cidade de Limeira, igrejas pequenas que eu vou falar para você, nesses últimos 2 anos, umas 7, 8 foram fechadas. Entendeu? Porque ou o líder morreu e não teve quem sucedesse, falta de líder, falta de liderança. Não tem sucessão, né? Não tem sucessor, porque às vezes o líder não preparou ninguém, ou ou todo mundo olhava só para aquele líder. Eu vou dizer um exemplo para você. Eu acompanhei muito tempo assim a quadrangular na época do pastor Ciro. Entendeu? Com a nova liderança eu já não tenho acompanhamento. Já não. Sim. Entendeu? Então por quê? Porque eu acho que a sucessão ela foi até um ponto. Entendeu? Como tinha Moisés morreu, Josué. Aí entra na terra prometida, aí Josué morre, aí começa. Sempre tem que ter um sucessor. Então eu vejo assim que
Hoje, o que o jovem quer? Você vê jovem hoje de 16, 17 anos, ele quer pregar a palavra. Mas ele não quer pregar para uma, vamos dizer, uma reunião de jovens. Ele quer pregar no culto da noite, onde esteja todo mundo, porque ele quer aparecer. Sim. Entendeu? Aí ele vai lá, ele compra um terno bonitão, um terno azulão, um sapatão dourado, brilhante, põe uma gravata importada, passa uns brilhos no cabelo, põe uma pulseirona de ouro, uns anéis de ouro, e ele quer destaque, ele quer fama. Entendeu? Sim. E estão esquecendo que a Bíblia diz que é necessário que nós diminuamos para que Deus cresça, para que Jesus apareça. O foco nunca pode ser o líder, o pastor. Nunca pode ser a placa. O foco ainda tem que ser Jesus. Aqueles que quando estiverem firmes, quando Jesus voltar, são aqueles que estão na igreja não porque a igreja tem um bom louvor, ou porque a igreja tem ar-condicionado, ou porque tem cadeiras acolchoadas, almofadadas, que você senta lá e só falta botar o dinheirinho lá e ficar tremendo e fazendo massagem em você, massageando o ego. Não. Sim. Tem muito disso. Entendeu? Hoje tem muita igreja preocupada com o templo, com aparência, com equipamento, com isso, com aquilo. Quando, na verdade, o importante é a essência. Eu tive um pastor, ele falava muito isso aí, o pastor Delinho, da Quadrangular também. Eu aprendi muito com ele, sim, porque ele tem essa visão, assim, de pessoas, né? Talvez eu ainda esteja naquela visão antiga. Sim. Entendeu? Talvez eu ainda esteja da forma que eu aprendi. Mas tá faltando isso, né, pastor? Pessoas que pensam em gente, né? Pessoas que formem pessoas dentro da igreja, né? Pessoas que gerem talentos na igreja, que gerem ministério dentro da igreja, que gerem pessoas... Porque ninguém é eterno, né? Uma hora o Luciano vai passar, o pastor Fábio vai passar, entendeu? E aí, como é que faz? Então, aí acabou o pastor Fábio, acabou a igreja? Não pode. Não pode, entendeu? Você tem que ter. Só que, infelizmente, é aquele negócio. Ou nós temos lideranças sendo despreparadas, ou seja, não estão sendo preparadas, estão despreparadas. Sim. Vai lá, irmão. Ou porque o dízimo é o maior... Entendeu? Tem que manter dentro da igreja, tem que segurar, porque ele sustenta, ou a obra quem sustenta é Deus. Se tiver irmão, eu tive um irmão dentro da igreja que era presbítero, ele falou assim, se eu sair daqui a igreja fecha. Complicado, hein? Tem um pensamento desse, né? Ele tá no mundo e a igreja está aberta. Sim. E aí? É Deus que mantém. Entendeu? Então os pastores, muitas vezes eles pecam nessa área. Tipo assim, eu não posso dividir. Tem pastor que tem inveja, ciúme do membro. Tem. Entendeu? Porque o membro prega bem, e ele já tá meio... Opa, deixa eu segurar aqui. Já tá meio ali sentado, escorado lá na igreja, então sentado assim no banco assim. E quando se levanta alguém para pregar e a igreja gosta, ele começa a cortar. Inveja, ciúme. Em cima de púlpito, né? Isso, entendeu? Entendeu? Não, isso aqui é meu e ninguém tasca. Não. Eu já passei por isso. Não, tá totalmente errado. Pelo contrário, você tem que investir num cidadão desse. Tem. Então, você tem, principalmente numa época que nós estamos com uma quantidade de jovens pequena dentro da igreja em relação ao que poderia ter, você tem que investir nos jovens. Sim. Eu vou investir no ancião de 70 anos? Sim. Mas eu tenho que investir no jovem de 13, 14 anos, dar uma oportunidade no meio do grupo dos jovens, vamos fazer um evangelismo, você quer cantar, vamos ensaiar junto com o jovem. Eu tenho o meu sobrinho, ele fez agora 7 anos, ele toca pandeirinho dentro da igreja. Só que quando ele estava na igreja com 4, 5 anos, o pai dele comprou uma violinha perto daquelas violinhas de corda de coisa, ele chegava, o grupo de louvor estava tocando na frente, ele ia no corredor e começava a tocar. Então, quer dizer, já foi aprendendo. Tinha inspiração. Já tinha inspiração. Já conseguimos uma bateria pequena para ele aprender a tocar bateria. Quer dizer, tem que investir. Tem que investir. Que é o futuro, né? É o futuro, senão não tem igreja. Quando eu comecei a tocar, até nós falamos com o irmão Toninho aqui, no pastor Toninho, quando eu comecei, eu não sabia nada de música. E aí eu atrapalhava os músicos lá. Claro. Mas ele falou assim, vai lá, baixa seu violão um pouquinho, toca, vai tocando pra você aprender e tudo mais, né? Aí ele tava falando até do Kikão aqui, que é um baixista top na cidade, mesma coisa. Ia tocar lá, os meninos da banda falavam, pastor, ele tá atrapalhando. Mas hoje, é assim mesmo. Hoje quem não quer ir na banda? Tem que investir, tem que investir, tem que haver investimento, entendeu? Não adianta, Luciano, não adianta eu chegar e falar assim, olha, nós já tivemos congregações em Arthur Nogueira, tivemos congregação em Iracemápolis, tivemos congregação em Paulínia, tivemos congregação aqui em Limeira mesmo.
Parei a congregação. Por quê? Porque não tinha quantidade de pessoas suficiente para estar à frente. Então não adianta eu abrir congregações e não ter quem tome conta. Tem que ter a visão e seguir. Entendeu? Então, quer dizer, vamos trazer tudo para cá, vamos centralizar. A hora que tiver preparado, aí a gente vai começar a lançar. Então é aquele negócio, eu vou abrir aqui, vou abrir lá, só que eu não posso estar aqui, lá, ao mesmo tempo. Não dá. Então eu tenho que investir dentro. Equipe, né? Eu tenho que investir dentro. Por isso que você falou assim, pastor, você está sempre acompanhado. Sim, eu tenho uma equipe de pessoas que estão sempre ali, que vão, irmãos, dia tal nós vamos em tal lugar. Vai todo mundo junto. Dia tal nós vamos em tal lugar. Ajudar, nós vamos cooperar em tal obra. Vai todo mundo junto. Dia tal nós vamos fazer a campanha no monte. Vai todo mundo junto. Todo mundo está no mesmo propósito. Eu tenho pessoas dentro da igreja que pregam em qualquer lugar. Entendeu? Que podem pregar para 10, para 100, para 200 e vão pregar muito bem pregado. Por quê? Porque foram preparados. Né? E é isso que falta dentro das igrejas. Os líderes fazem uma preparação. Sim. Entendeu? E eu vejo assim, Moisés, ele foi preparando Josué. Foi preparando. Por isso que Deus falou, olha, Moisés morreu, meu servo morreu e você vai entrar com esse povo na terra. Porque Moisés preparou ele. Poderia ter preparado qualquer outro. Só que Deus deu... Então o líder tem que ver assim, fulano tem facilidade em pregar. Vamos investir. Vamos dar oportunidade. Vamos ficar perto dele. É isso, vamos puxar ele, vamos trazer para perto para fazer. Porque aí você molda segundo o seu jeito. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, tem muitas pessoas que querem ter oportunidade, mas igual a gente fala, não quer pagar o preço. Então, por exemplo, eu tô vendo que fulano tá querendo pregar, mas ele não tem preparação. Aí sabe o que ele faz? Ele sai da minha igreja e vai pregar na outra. Sim. Aí ele começa a pregar do jeito que ele acha. Mas não teve aquela convivência. Não teve a convivência. E aí o que acontece? Muitas pessoas que fazem isso acabam se rebelando. Eu tive um pastor que ele falava assim, que nem nós tocamos nesse assunto no meio do programa aqui, que o pastor conhece suas ovelhas. Né? Tem um pastor que ele falou assim, a pessoa tem gente que vem falar comigo as coisas e ele pensa que engana eu, mas não adianta. Não adianta. Eu olho as atitudes dele, eu olho o que ele fala, eu olho como é que ele age. Você quer conhecer uma pessoa? Ele falava assim, olha ele na hora da dificuldade. Aí você vai ver se realmente ele é convertido ou se ele não é. Então não adianta querer enganar o pastor. Ninguém consegue enganar o tempo todo. Uma hora ou outra escapa. Ele vai acontecer. Mas o importante, Luciano, é Jesus está voltando. E esse trabalho que você está fazendo é importante para as pessoas. Então elas precisam entender que o foco de tudo, a base de tudo na nossa vida, seja ela em qualquer área, tem que ser a palavra de Deus. Com certeza. Tem que ser a palavra de Deus. Eu faço questão disso. Inclusive, eu tô fazendo questão de trazer aqui no programa pessoas que têm influenciado gerações aqui. E o senhor é uma delas, né? O irmão Toninho veio aqui, veio o Jailton Augusto aqui também, um pastor também. Então, esse pessoal realmente, assim, tem feito a diferença, assim, na sociedade, né? E aí é aquela questão, é igual a questão lá de Noé, né? Noé pregou. Noé fez a sua parte. Aí quem aceitou. Quem não aceitou, o que acontece? Estamos fazendo o que a Bíblia diz para fazer. Levar o evangelho, levar a palavra verdadeira, genuína, sem maquiagem. É fácil chegar no céu? Não é. Não é. Pouco. O céu é para todo mundo? Mas nem todo mundo vai para o céu. Então, todo mundo quer. A vontade de Deus era que todos fossem salvos. Mas infelizmente nem todos vão ser salvos porque não querem. Porque é de graça, é fácil você aceitar. O duro não é você aceitar. Aceitar, aceita. O problema é você continuar. A perseverança, né? Perseverança, porque vai ter luta. A próprio Jesus disse que a porta é estreita, que tem dificuldade. O que mais tem é dificuldade. Eu brinco dentro da igreja sim, mas eu acho que é uma realidade. A coisa pra mim, pra você que é cristão, pra quem tá nos assistindo que é cristão aí, é 3, 4 vezes mais difícil pra uma pessoa que não é. Sim. Parece que a gente é provado, parece verdade. Que a gente é, entendeu? Parece que tudo pra gente é mais difícil. Esse amigo que eu tava falando mesmo, pro senhor aqui, pra audiência e tal, ele mesmo saiu da igreja, eu não terminei de falar aquela hora sobre isso, ele saiu da igreja, e aí hoje ele critica a igreja. Aí eu pergunto assim pra você,
Se não tá bom pra você, se não era bom lá, por que você vai ficar falando então de lá? Você não saiu? Então deve estar melhor hoje, né? Tá, Na verdade não tá, né? Mas parece que não tá. Não, na então, verdade não está. Né, não tá, porque a gente sabe que a Bíblia fala que a pessoa, quando desvia, fica 7 vezes pior, né? Então é complicado isso daí. Mas, então, tem um pastor meu, para finalizar aqui, ele sempre falava assim: Luciano, não importa o jeito que você começou, importa a maneira que você vai terminar. Essa que é a Quando verdade. você vem arrebentado, você vem todo cheio de carrapicho, você vem com a vida destruída. Sim. Agora, o caminhar com Deus, né? O caminhar, a vida que você vai levar com Deus é que vai fazer a diferença lá na frente de você ser salvo ou não. É por isso que Paulo fala, né? Corri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. A gente tem que guardar a nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo, não é só o diabo, não. O mundo está tentando minar a nossa fé. Está tentando tirar aquilo que nós temos. Por isso Jesus fala assim, quando voltar o Filho do Homem, será que vai achar fé na terra? Porque tudo, sabe, tudo hoje colabora pra gente olhar e falar assim, não é possível que Deus esteja permitindo isso, não é possível que Deus exista, não é possível ter, o homem, ele avançou muito nesses últimos tempos. Hoje, a gente estava assistindo a TV hoje, estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Na Terra, né? Muita gente. Muita gente. Então, estamos com 8 bilhões de pessoas. Então, se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, o céu é grande, né? Puxa vida. Tem espaço para muita gente. Então, é grátis. Agora, só vai para lá quem realmente quiser ir, né? Ninguém Com é certeza. obrigado. Mas, estamos aí. Pessoal, é isso aí, então. Eu vou deixar aqui o pastor Fábio com as considerações finais dele, né? Quiser falar do ministério, Amém. endereço, deixar aí. A gente vai colocar também na descrição do vídeo, para o pessoal poder conhecer na aula do Amém. ministério. Fica à vontade, pastor. Amém. Queria primeiramente agradecer a Deus, né? Ao irmão Luciano pela oportunidade. Prazer, realmente, papo bom, gostoso. Agradecer você aí que teve paciência para nos ouvir falar, né? Sim. Para nos ouvir falar. Mas queria dizer para vocês assim que Jesus ama a tua vida, morreu por você e quer te levar para o céu. Você que quiser conhecer o nosso ministério, conhecer o pastor Fábio, a pastora Cecília, tem a nossa rede social, né? E tem o nosso ministério, a gente está ali na rua Túlio Taques de Lemos, número 575, ali no Jardim Ibirapuera, tá? Nós temos os cultos de quarta-feira, culto de ensinamento da palavra e oração, e aos domingos, culto da família. Culto da família nós estamos fazendo nos domingos. Às quartas-feiras começa às 19h30, aos domingos às 19 horas. Então, se você sentir no teu coração aí, você é meu convidado, você é minha convidada a nos conhecer, e a gente convida você a entrar na nossa rede social para acompanhar um pouquinho. Lá tem fotos, lá tem bastante coisas do nosso dia a dia, fazendo a obra de Deus, né? Sabendo que a prioridade sempre é ensinar você o caminho. A gente não pode levar ninguém para o céu, mas a gente faz questão de ensinar o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Uma ótima noite a todos e Deus abençoe. Amém, gente. Eu mais uma vez agradeço ao pastor Fábio por ter Amém. deixado esse tempinho aqui para nós bater esse papo aqui, né? E eu desejo que para vocês é isso. Que vocês conheçam mesmo a Cristo. Que você que não tem oportunidade ainda, procure uma igreja, aceite o Senhor, passe pelo processo, porque, gente, só tende a piorar as coisas, infelizmente. Com certeza. Então, o chegado momento realmente daqueles que querem mesmo, né, estar aí na presença do Senhor, né? Então, esse programa é para isso, é para falar da palavra de Deus. Papo Musical Cast, a gente fala de música aqui, a gente fala de assuntos pertinentes, mas acima de tudo, tem uma vida espiritual aí que precisa ser cultivada. Cuidado. Então, ela precisa disso. A gente precisa disso. A gente faz parte do nosso itinerário, da nossa vida. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Grande abraço. Semana que vem a gente está de volta aí, na sexta-feira, às 20 horas, né? Vai lá na igreja do pastor lá, vocês vão gostar lá. Vão ser bem da recebidos. igreja. Com A gente certeza. é doido por Cristo. Vão gostar, tá bom? Fique com Deus aí, até semana que vem. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.